galera, tudo bem? Sou o professor de artes Alex. A gente vai dar mais um início aí sobre a aula hoje, falando sobre antropofagia, né? Esse termo aí da etimologia da palavra significa aí comer o homem, comer o que vem de fora, né? Nesse sentido aí, pelo menos Tarsila do Amaral e grande outros artistas aí se apropriaram dessa palavra e acabou criando aí a Semana de Arte Moderna, que eu vou estar explicando um pouco mais para frente. Mas antes disso, galera, vamos tentar entender esse termo antropofagia. Antropofagia, se for contar, o Goya já tinha feito alguns desenhos relacionados a isso, né? Quando ele fez a obra Saturno Devorando Seus Filhos, de 1819, está no Museu do Prado. O Goya, que era um pintor barroco aí, super conhecido, teve uma exposição dele recentemente aí, aqui na Caixa Cultural. Tive o prazer de ir, muito boa exposição, tá, galera? É um pintor aí que vale a pena a gente dar uma pesquisada, o Francisco de Goya, certo? Então tá aí, no caso, o Saturno devorando seus filhos. Isso é antropofágico, né, galera? Tá comendo o próprio filho, tá comendo a carne, né, no caso. E também nos contos, se for contar aí nos contos de fadas, né, do Hansel e Gretel, dos famosos irmãos Grimm, certo? Então a bruxa pretendia engordar as crianças para depois comer a sua carne. Isso é um outro termo antropofágico. Então, tem os primeiros testemunhos aí que constroem a dicotomia de valores canibais versus o bom selvagem. Será que eles eram bom selvagem? Será que eles eram exatamente canibais? Então, para isso, o aventureiro alemão aí, no caso, ele foi prisioneiro dos Tupinambá. Os índios Tupinambá brasileiros, eles tinham o costume de comer as pessoas, tá, pessoal? E é isso mesmo, tá? Em 1554 a 1555, no caso, teve o primeiro testemunho pormenorizado aí da antropofagia ameríndia, no caso, certo? Então, através dos comentários do Hans Stander, no caso, ele apresenta como uma espécie de Daniel na cova dos leões, tá, galera? Então, ele maltratado por selvagens e salvo devido à sua fé e sua prece em voz alta. É o que aconteceu na Bíblia, né? Então, na realidade, esse termo aí etimográfico aí que foi escrito aí, no caso, pessoal, a partir do século XX que foi realmente aceito, que foi apreciado aí pelos grandes, certo? Aí mostrando, pessoal, o que acontece. Tem exatamente as pessoas aí acabando cozinhando uma pessoa, né, para devorar depois, e algumas imagens aí para ilustrar o que eu tô falando, tá? Então, professor, mas eu não entendi por que é antropofagia. Então, antropofagia, galera, eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente tentar entender. É comer aquilo que tem de melhor, certo? Então pensa comigo. O sujeito, geralmente, vamos voltar e pensar com a cabeça da época, o sujeito ele acaba, o navio dele acaba afundando e ele vai nadando na beira da praia. Quando ele chega lá, ele acaba se deparando com alguns índios. Só que esses índios têm uns costumes estranhos, uns costumes peculiares nesse sentido, né? Eles observam o que esse sujeito que nadou na beira da praia, eles observam o que ele tem de melhor, se ele é corajoso, se ele é inteligente, e começa a observar o que ele tem de melhor. Então, a partir daí, o que acontece? Eles matam esse sujeito e eles o devoram. Por quê? Porque eles acreditam que a partir do momento que eles comerem um pedaço da carne desse sujeito, eles vão ter todo o conhecimento, toda a coragem, tudo aquilo que o sujeito tem de melhor. Isso é antropofágico, isso é comer a cultura dos outros, isso é comer o que tem de melhor dos outros. E a gente faz isso, certo? Até hoje a gente faz isso, principalmente aí no próprio cinema americano. A gente come o quê? A gente come os melhores filmes americanos, a gente come as melhores marcas, a gente come o que tem de melhor de outros países, assim como eles comem o que tem de melhor do nosso país. Isso é antropofágico. E a Tarsila do Amaral quis mostrar isso daí, certo? Então, aí no caso, antropofagia no modernismo, certo? Tarsila do Amaral, ela pintou A Negra, em 1923. Então, pintada em Paris, enquanto tomava aulas com Fernand Léger, elementos cubistas no fundo da tela. Dá uma olhadinha aqui no fundo da tela, tem elementos cubistas, certo? Aí, influenciada pelos grandes pintores, o Picasso e Georges Braque. Então, pintura considerada antecessora da antropofagia na obra de Tarsila do Amaral. Alude à infância de Tarsila, uma vez que seu pai era um grande fazendeiro, certo? Então, a negra, no caso as negras, geralmente
filhas de escravizadas, porque não existe escravo, existe pessoas que foram escravizadas. Então, eram amas e que cuidavam das crianças. No caso, então, aí tá mostrando as amas que no caso, elas amamentavam as crianças, certo? Então, continuando aqui, galera, aí tem um grande Abapuru, um quadro aí que foi vendido aí com um dinheiro bem significativo aí por um argentino, certo? Então, essa obra não se encontra no Brasil, e sim na Argentina, porque foi vendido para lá, certo? Então, no caso, pessoal, o Abapuru aí que foi vendido por nossos irmãos, ele é o maior símbolo, né? Então o Oswaldo de Andrade ele ficou impressionado com essa pintura da Tarsila do Amaral e a Tarsila resolveu pesquisar também esse termo aí, né, de Abapuru, né, esse termo aí mais antropofágico, e eles acabaram adotando o Abapuru como símbolo de antropofagia, como símbolo da semana de 22. Como assim, professor? Então, é comer a cultura de fora, né, galera? Comer o comedor de homem, né? Então, no caso. Então, Tarsila do Amaral, Antropofagia, 1929, certo? Então, a combinação do Abapuru com a negra. Então, tem a junção tanto do Abapuru como da negra que vocês viram no quadro anterior. Então, vamos lá. Antropofagia como movimento. Então, o escritor Raul Bopp, pessoal, ele propõe a Oswaldo de Andrade fazer um movimento em torno do Abapuru, certo? Que seria um movimento antropofágico. Então funda-se, no caso, o Clube Antropofagia e a revista Antropofagia, no qual Oswaldo de Andrade publica em 1928 o Manifesto Antropofago, movimento que dissolve quando Oswaldo e a Tarsila, no caso, eles se separam em 1929, certo? Ele se separa porque ele acaba tendo um relacionamento aí com uma escritora muito conhecida aí na época, a Pagu, certo? E ele acabou vacilando aí nesse sentido, certo? A intenção do movimento, pessoal, antropofágico, era deglutir a cultura europeia e transformá-la em algo genuinamente brasileiro. Como assim, professor? Era você se apropriar da cultura de fora e você trazer isso daí para ser brasileiro, certo? Você transformar isso numa questão mais abrasileirada. Então as ideias desse movimento foram de importância transcendental para a arte e a cultura brasileira do século XX, tá bom? Então, o que é antropofagia? É você comer a cultura de fora, né? E você trazer aí para você abrasileirar. Então, na revista de Antropofagia, tem um exemplo aí. Professor, mas o que estava acontecendo para eles trazer esse sentido aí de comer a cultura de fora? Galera, a gente tem que pensar que lá na Europa estava rolando um movimento chamado Vanguarda Europeia, que é o cubismo, o dadaísmo, do Duchamp, o cubismo do Picasso, enfim, vários movimentos aí do surrealismo, do Dalí, e vários movimentos que eles acabaram se apropriando, pegando da Europa e trazendo para o Brasil, certo? Tanto é que eles criaram esse movimento tão forte aqui, certo? Então, a antropofagia é isso daí, trazer a cultura de fora, o que tem de melhor, e comer o que tem de melhor, tudo bem? Então, para a gente finalizar aí, já nesse termo da antropofagia, então, Abapuru, tem um livrinho bem interessante, eu acho que vale a pena vocês conferir aí, que é o Macunaíma, galera. Geralmente é um livrinho aí do vestibular da FUVEST, né? Então é um livro aí que mostra exatamente da transformação que o Macunaíma vai vivendo aí do decorrer da vida dele. É um filme meio cômico, né? Um livro meio cômico, e tem até um filme aí com um grande Otelo que se encontra aí no meio da imagem, como vocês podem verificar. Eu acho que vale muito a pena a gente conferir isso daí para entender também essa questão, né, do Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve pincelada. Eu acho que mais nesse sentido, para ficar claro para vocês, a antropofagia foi comer o que estava acontecendo na Europa, comer o que tinha de bom que estava acontecendo na Europa, como os movimentos da vanguarda europeia, trazer aqui para o Brasil, né, através aí do Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, entre outros pintores e escultores da época, escritores famosos também, e eles montaram lá no Teatro Municipal. E o que acontece? Eles montaram aí a Semana de Arte Moderna aí com esse termo antropofágico, tá? Esse movimento aí que aconteceu não foi apenas de 1 ano, 2 anos, foi o que veio se arrastando aí durante muito tempo até conhecer aí
esses famosos aí da semana de 22. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e eu vou ficando por aqui com essa vídeo aula. Até mais, galera!